Olá, sou Charles da Anicap. A história começa com alguém se equilibrando por um fio, quase caindo. Os alunos fofocam que ele arrumou outra briga e que é só encrenca. Até os pais comentam o quanto ele é perigoso. Todo mundo acha que ele é perigoso demais até pra olhar, mas já era de se esperar, né? Afinal, todo mundo sabe que ele não tem a menor noção de como lidar com as pessoas. Insultam a aparência dele, dizendo que ele se recusa a pintar o cabelo de preto. Até a cor de um dos olhos dele é errada. E usam isso pra dizer que ele deve ser amaldiçoado. Todo mundo o acha nojento, e o garoto acaba caindo da corda. É aí que vemos nosso protagonista irritado pela primeira vez, Sakura. Ele explica que gosta dos fortes e não dá a mínima para os fracos. Perto dali, uns caras assediam uma garota perguntando se ela não quer fazer alguma coisa. Ela bem que queria quebrar uns ovos na cabeça deles, mas seria um desperdício de ovos bons, né? O cara avisa para não se fazer de difícil e a impede de ir embora. Sakura então explica que o que ele mais odeia são pessoas fracas que se acham fortes. Sakura interfere com a gangue de assediadores e diz que é muito cedo para estarem bancando os otários. O líder tenta atacar Sakura, mas, infelizmente, ele é um dos tipos que Sakura mais detesta. Sakura derruba o cara com facilidade e se pergunta o que diabo se passa na cabeça dele para se achar forte quando não é. Sakura exige que eles gravem o nome e o rosto dele na memória para avisarem todos os fracos que conhecem a fugirem quando o virem. Sakura é meio psicopata, pois também quer que saibam o nome dele para contarem aos fortes como encontrá-lo. Ele declara que é Sakura Hakura, da escola Furin. Sakura deixa esses idiotas, mas a garota o para agradecer. Sakura fica confuso e se pergunta se ela está falando com ele. Ela confirma que sim, e Sakura deixa bem claro que ele não fez aquilo para salvá-la. Ele só bateu naqueles caras porque o irritaram. Sakura recusa a oferta dela de comer algo, mas ela acaba o alimentando mesmo assim. Ela percebe que ele não é da cidade, e é bem raro alguém vir visitar. Ela explica que a gangue que ele acabou de enfrentar tem causado muitos problemas, e a segurança pública da cidade virou lenda. Ela admite que também não é daqui e se apresenta como Tachibana. Sakura não consegue entender por que ela está sendo tão legal, já que a maioria das pessoas teria medo dele, ainda mais depois de ele ter acabado de espancar 5 caras. Sakura come a contragosto quando ela pede, mas fica chocado com o quão incrível é a comida. Ele pergunta se o restaurante dela decola, mas ela o corrige, já que o bobão está tentando dizer pra viagem. Tachibana comenta que as cores do cabelo e dos olhos dele são bem diferentes, e ele pergunta se ela tem algum problema com isso. Ela está mais impressionada do que qualquer coisa, mas o Sakura, paranoico, acha que ela quer brigar. Sakura fica surpreso porque normalmente as pessoas se enojam com a aparência dele e exigem que ele pinte o cabelo. Sakura explica que a aparência não importa numa briga, e é por isso que ele veio para Furin. Furin é conhecida por ter alunos com as piores notas, mas também são os melhores lutadores. São aqueles que não se encaixam em outras escolas e acabam em Furin. Aqui, a galera briga todo dia para decidir quem manda. A dedicação deles à luta é tão forte que brigam até nos feriados, e Sakura está determinado a ser o número 1. Tachibana comenta que isso é mirar bem alto, mas Sakura revela que, na real, ele é burro como uma porta e lutar é tudo o que sabe. Para ele, porém, nada soa melhor do que lutar para ser o número 1, e este lugar é perfeito. Logo fica claro para Tachibana porque ele já está de uniforme, sendo que a escola só começa amanhã. É porque ele está animado. O Sakura, envergonhado, explica que acabou de se mudar, então não tinha outra roupa, mas ela só o provoca ainda mais. Nosso garoto Sakura recorre à briga como sempre e exige que eles resolvam essa discussão lá fora. Bem nessa hora, um dos clientes idosos de Tachibana quase esquece a sacola de viagem, mas Sakura o lembra. Enquanto Sakura volta para casa, ele pensa em como toda aquela interação foi estranha. O velhinho lhe deu uns doces e disse para Tachibana agradecê-lo. Sakura não está acostumado com tanto elogio, então ele chama a cidade inteira de esquisita, incluindo a Tachibana. Ele aponta que está usando o uniforme de uma escola de delinquentes e a aparência dele também é bem estranha. Não faz sentido as pessoas estarem agradecendo a ele. Pessoas normais ficariam em guarda perto dele e não confiariam. Sakura uma vez pegou a carteira de alguém e o acusaram de roubar. Bem nessa hora, Tachibana explica que Sakura fez a escolha certa vindo para Furin, mas infelizmente não há a menor chance de ele se tornar o número 1. Chocantemente, ela afirma que ele talvez nem vença ninguém lá, quem dirá ser o chefão. Sakura aponta que ela não tem a menor ideia do quão forte ele é. Ela reconhece que ele pode ter músculos fortes, mas explica que ele ainda não conseguirá ser o número 1. O problema dele é que ele está completamente sozinho. Sakura fica furioso e declara que não é tão fraco a ponto de precisar depender de mais ninguém para vencer. Enquanto ele sai, Tachibana esclarece que não está falando de força física. Ela recomenda que ele vá conhecer uns garotos de Furin, pois assim ele vai entender. Perto dali, um grupo de arruaceiros causa o caos, e uma pobre senhora liga para alguém pedindo ajuda. Sakura encontra os caras de antes, e o líder fica surpreso que ele tenha vindo. Ele chama nosso garoto de medroso e lixo, mas Sakura apenas tenta ignorá-lo. O líder aponta que não esqueceu o rosto dele e zomba de Sakura pela aparência. O cara fica chocado, porém, ao perceber que essa é a cor real do cabelo e dos olhos de Sakura. Eles acharam que ele estava fazendo um cosplay horrível, mas ele aponta que ser real é ainda mais nojento. Sakura sorri, pois é assim que uma reação normal à sua aparência deveria ser.
Esse é o nojo ao qual ele se acostumou, mas tudo bem, porque ele já desistiu dessa parte. Sakura ainda quer sentir que tem valor, no entanto. Se ele conseguir vencer quem estiver na frente dele, então ele pode sentir que é melhor que eles. O problema é que Sakura não consegue parar de pensar em como Tachibana lhe disse que ele não seria o número 1 porque está sozinho. O líder declara que sua gangue vai começar uma guerra contra Furin por Sakura tê-lo socado, mas Sakura nem está ouvindo. Ele ainda está focado nas palavras de Tachibana enquanto soca o líder novamente, e declara que não é ele quem evita as pessoas. Sakura desabafa seus verdadeiros sentimentos sobre sua aparência. Não faz sentido como as pessoas agem. Ele sabe melhor do que ninguém que parece estranho, mas nunca fez nada para as pessoas que o insultam. Ele é assim e pronto, Sakura começa a espancar esse enorme grupo de bandidos. Em sua mente, enquanto ele for o mais forte e o melhor lutador, ele será o número 1. Estar sozinho não tem nada a ver com isso. A gangue tenta atacá-lo de uma vez, mas é inútil, pois Sakura é muito mais habilidoso que eles. Sakura enfrenta instantaneamente qualquer oponente que se aproxima, e a luta é de alguma forma muito unilateral, mesmo com Sakura em desvantagem numérica. Bem nessa hora, um dos bandidos faz Tachibana de refém, mas ele paga caro por esse movimento muito estúpido, pois Sakura o nocauteia instantaneamente. Tachibana agradece, mas Sakura mais uma vez explica que os bandidos só o irritaram. Eles tentaram usar uma faca, então ele diz aos idiotas para manterem a luta limpa. Um cara tenta pegá-lo de surpresa, mas acaba aprendendo uma lição valiosa. Sakura enfrenta ainda mais deles, mas é atrapalhado por ter que ficar num lugar só para defender Tachibana. Ele se pergunta por que está defendendo-a em primeiro lugar e lembra a si mesmo que ajudar os outros nunca acaba bem. Ainda assim, Sakura continua a defendê-la, mas eventualmente um dos bandidos usa a faca para cortar sua perna. Sakura está numa situação muito ruim agora e pensa em como é por isso que ele não defende as pessoas. Ele mais uma vez questiona por que decidiu ajudá-la e se prepara para levar uma paulada bem na cabeça. Bem nessa hora, alguém impede o ataque e Sakura percebe que esse estranho está usando um uniforme de Furin. Esse cara surpreendentemente parou o bastão com as costas, e ele diz a Tachibana para não contar a certa pessoa que ela estava em perigo. Esse cara derruba o agressor do bastão e diz aos punks que eles fizeram uma bagunça e tanto nessa cidade. Seus amigos chegam e o cara furiosamente diz à gangue que eles estão em apuros. O reforço chegou, mas eles ficam desapontados ao ver tão poucos oponentes, já que nem todos precisavam vir para lutar. Sakura está em choque total, pois não consegue entender por que Furin está salvando-o. Os bandidos ficam apavorados ao ver o tal Hiragi, mas estão confiantes de que podem vencer, já que os superam em número. Hiragi diz aos outros para darem um jeito rápido nesses caras, então eles começam a demolir a gangue. Um cara vai atacar Sakura, e Sakura fica numa situação terrível, pois sua perna não consegue se mover. Hiragi o salva novamente, e diz a Sakura para ficar de lado se estiver machucado. Sakura aponta furiosamente que ele não é seu chefe e explica que os bandidos eram dele para lutar. Hiragi apenas diz para ele parar de se mexer, já que isso dificulta a proteção. Sakura está completamente chocado, e ele olha em volta para descobrir que as pessoas da cidade estão torcendo pelos caras de Furin. Sakura não consegue acreditar no que está ouvindo, e Tachibana o lembra de como ela disse que a segurança pública da cidade era quase inexistente. No entanto, isso só era verdade até 2 anos atrás. Tudo mudou, e foi tudo graças aos alunos de Furin. A primeira coisa que fizeram foi colocar um quadro de avisos na entrada da cidade. Ele afirma que se alguém causar problemas na cidade, prejudicando pessoas ou propriedades, eles serão os responsáveis por expurgá-los, não importa quem sejam. Tachibana explica que em algum momento os moradores deram aos alunos de Furin um novo nome. Por lutarem para proteger a cidade, eles são conhecidos como o escudo Bofurin da cidade, chamado Windbreaker. Após a luta, todos os moradores saem para agradecer aos garotos. Embora antes fossem conhecidos como arruaceiros de baixo nível, os alunos de Furin agora são muito respeitados na comunidade. No entanto, eles ainda brigam bastante. São amados por todos, mas o mais importante, são necessários. Sakura fica chocado com o quão diferente essa cidade é, já que os lutadores são tratados como heróis. Eles têm a aparência de bandidos e até brigam o tempo todo, mas ninguém tem medo deles. Sakura fica sobrecarregado de emoção e chocado quando os moradores lhe dizem que ele fez um ótimo trabalho se segurando sozinho. Uma velhinha até se oferece para tratar o ferimento dele, mas Sakura não aguenta tanta gentileza e exige que todos parem. Tachibana calmamente começa a cuidar do ferimento dele e o lembra que ela disse que ele estava sozinho. No entanto, ela explica que percebeu na hora que ele não estava escolhendo estar sozinho. Ela não consegue entendê-lo completamente, mas explica que as pessoas dessa cidade precisam da força dele. Sakura não consegue lidar com tudo o que está acontecendo e declara que não precisa de ninguém e não se envolve. Tachibana é rápida em apontar, porém que as ações dele dizem algo diferente. Ele lembrou o velhinho da sacola, e também lutou muito para protegê-la. Tachibana aponta que ele, na verdade, não desistiu das pessoas, e não precisa desistir. No mínimo, ela declara que não vai virar as costas para ele, então ela pede que ele se vire para ela também. Tachibana tem certeza de que este será o caminho para ele se tornar quem ele queria. Sakura ainda tem dificuldade em aceitar tudo isso, e ele corre loucamente em direção aos outros. Ele salta no ar e aponta como os delinquentes parecem estar bancando os heróis agora. Ele admite que toda essa história de ser o escudo da cidade soa muito legal,
e ele destrói completamente o líder da gangue que estava aterrorizando a cidade. Todos assistem em choque, e Sakura se pergunta se as pessoas realmente ficaram impressionadas com ele ali. Então, descobrimos que esta é a história de como um pária de baixo nível, que só sabe lutar, se tornou o herói da cidade. Algum tempo depois, Sakura chega ao restaurante de Tachibana, furioso por ter que carregar a vovó Sato. Ela teme se machucar ao descer das costas dele, mas ele apenas diz à vovó para se apressar. Vovó Sato choca nosso garoto com sua descida, e ele fica furioso, já que ela disse que os quadris dela doíam tanto que ela não conseguia andar. A velhinha agradece, mas Sakura ainda não sabe como lidar com tanta gentileza. Tachibana o impede de sair e lhe dá um pouco de comida, já que hoje é a cerimônia de entrada dele. Ainda é bem cedo, porém, então ela mais uma vez conclui que ele está todo animado para ir à escola. Ele nega, mas ela entende perfeitamente, já que há muitos personagens interessantes em Furin. Bem nessa hora, um garoto chamado Nirei chega caindo de cara no chão. Ele pergunta o que Tachibana acha do uniforme novo dele, mas Sakura aponta que ele ainda está com as etiquetas na jaqueta. Nirei consegue tirar todas as etiquetas da roupa, e Tachibana informa a Sakura que os dois estarão na mesma série. Nirei nota o cabelo e o olho estranhos de Sakura, então Sakura pensa que ele pode ter um problema com isso. Nirei fica surpreso com a atitude dele e conclui que Sakura deve ter uma vida difícil, sempre tão estressado em sua pouca idade. Nirei tenta descobrir por que um Zé Ninguém como Sakura veio para a cidade deles. Sakura fica insultado, mas Tachibana o assegura que Nirei é assim com todo mundo. Nirei aponta ansiosamente que a Furin High não é uma escola comum. Os membros de Furin se levantaram para proteger os moradores. Eles defendem os fracos e esmagam os perversos, então são heróis da justiça. Todo mundo que vem para Furin os admira, e todos querem ajudar a proteger a cidade também. Nirei é um deles, mas ele se pergunta por que alguém sem laços com Furin, como Sakura, veio para a cidade deles. Sakura deixa suas intenções bem claras e revela que está ali para conquistar o primeiro lugar. Proteger a cidade é ótimo e tudo mais, mas há muitas pessoas fortes aqui e Sakura só quer ser o melhor entre elas. Nirei fica muito sério e diz a ele que não deveria dizer coisas que nunca conseguirá fazer. A razão dele para dizer isso, porém, é porque ele teme que Sakura fique careca. Sakura já está farto da rotina de comédia dele. Então exige que eles lutem, mas está ficando tarde. Nirei precisa ir, pois quer fazer 3 rondas de patrulha pela cidade antes da cerimônia de entrada. Ele declara que a partir de hoje será um herói da justiça, mas mostra o quão desajeitado ele é ao sair. Tachibana comenta como o garoto é engraçado, mas Sakura não consegue acreditar que um nerd como ele queira ser um herói da justiça. Tachibana fica surpresa ao ouvir Sakura falando da aparência de outra pessoa, mas Sakura quis dizer que caras como ele são do tipo que sempre amarelam nas brigas. Para ele, nada é mais patético. Tachibana diz que é apenas uma suposição dele, mas Sakura explica que já viu isso uma quantidade nauseante de vezes. Tachibana então tira um momento para lhe ensinar algo. Ela aponta que o fruto do café tem uma cor muito diferente dos grãos de café que ela tem nos potes. A lição é que se você olhar as coisas apenas de uma perspectiva, nunca verá sua verdadeira forma. Ela não acha que ele deveria ser tão rápido em fazer suposições e o encoraja a conhecer melhor as pessoas para descobrir como elas realmente são. Sakura realmente absorve essa lição valiosa, mas ele apenas conclui que ela quer dizer que Nirei é um bom lutador. Tachibana fica desapontada ao se perguntar se lutar é tudo o que ele se importa. Depois que ele sai, Sakura ainda pensa que está certo. Bem nessa hora, ele é parado e lhe oferecem pão de graça. Ele fica bem confuso, então o padeiro explica que os garotos de Furin estão sempre ajudando a cidade e ele só quer retribuir. Eles reconhecem Sakura como aquele que enfrentou a gangue no dia anterior e apontam que todo mundo está falando dele. Sakura não sabe como lidar com elogios e vai embora, mas eles insistem para que ele leve alguns sanduíches para o almoço. Enquanto Sakura atravessa a cidade, ele descobre que várias outras pessoas sentem o mesmo. Sakura não consegue entender o que está acontecendo e se pergunta o que há de errado com todas as pessoas desta cidade. Eles estão agindo muito bem com um cara como ele, mas Sakura percebe que estava apenas presumindo que o tratariam mal. Bem nessa hora, Sakura fica chocado quando uma garota implora por ajuda. Em um beco, Nirei apanha por impedir um cara de incomodar uma garota. Os caras apenas zombam dele por achar que poderia proteger a cidade, e declaram que ele é quem precisa de proteção. Nirei tenta fazê-los voltar atrás, mas ele apenas é empurrado. Os caras ficam surpresos, porém, quando Nirei declara que aqueles que causam dor ou trazem destruição à cidade serão expurgados por Bofurin. Os caras dão boas risadas e apontam que só caras de programas de super-heróis falam assim. O líder fica realmente irritado e declara que não importa se Nirei é um Windbreaker, ele é quem será expurgado. O cara se prepara para atacá-lo, mas Sakura aparece bem a tempo para ajudar Nirei. Nirei fica chocado e se pergunta por que Sakura está salvando-o, mas Sakura nem lhe dá atenção. Os valentões riem, achando que Sakura está ali para salvar o amiguinho, mas Sakura se sente insultado com isso. Ele revela que não é verdade
e que ele só odeia fracotes que se acham fortes. Sakura declara que isso o deixa enjoado. Então os valentões decidem mostrar o que podem fazer. Nirei teme por sua segurança, pois tem certeza de que Sakura não pode lutar contra ele sozinho. Mas não há nada com que se preocupar, pois os caras estão todos inconscientes segundos depois. Nirei fica surpreso que ele os tenha resolvido num piscar de olhos, e se pergunta quem diabos é Sakura. Nirei está aterrorizado com ele agora, mas ainda agradece a Sakura pela ajuda. Ele tem certeza de que Sakura está desapontado que alguém como ele esteja em Furin, e frequentando a Furin High. Mas Sakura apenas aponta que não estava salvando-o. Sakura o chama de típico poser, e avisa Nirei que ele deveria saber do que é e do que não é capaz. Nirei explica que sempre apanhava no ensino fundamental. Um dia, ele foi salvo por alguém de Furin, e era alguém de quem ele normalmente teria medo. Naquele momento, porém, o cara era muito legal. Então Nirei queria ser igual a ele. Nirei veio pra Furin para se tornar tão incrível, mas ele desaba ao perceber que é apenas patético. Sakura pensa em como ele presumiu que Nirei era do tipo que amarelaria nas brigas, mas está claro que ele realmente se defendeu. Sakura diz a Nirei que ele é um lutador fraco, mas há uma chance de que ele não seja tão patético assim. Nirei fica chocado e a garota que ele protegeu chega para agradecê-lo por defendê-la. Ela agradece a Sakura também, mas ele tenta sair dali. Nirei o impede e mais uma vez tira seu caderninho. Ele bombardeia Sakura com perguntas sobre altura, peso, tipo sanguíneo e hobbies. O garoto fica louco analisando Sakura e fazendo anotações sobre ele. Sakura o impede, então Nirei explica que ele só gosta de coletar dados sobre caras que ele gosta e acha legais. Sakura apenas diz para ele fazer o que quiser, então Nirei leva isso como um convite para observar Sakura de perto e pessoalmente. Nirei se oferece para mostrar a ele a cidade e revela que, embora não seja de grande ajuda em uma briga, ele é o melhor guia quando se trata da cidade e das pessoas que vivem lá. Sakura então fica surpreso quando Nirei declara que pode guiar Sakura até o topo. Momentos depois, porém, Nirei precisa encorajar Sakura a ir, mas ele está ocupado comendo porque fica com muita fome depois de lutar. Sakura se encanta com o pão, Nirei também se empolga, mas logo lembra que precisam correr para a escola. Chegando lá, Sakura fica animado, pensando que vai encontrar a galera que ele já conheceu. Nirei encontra a lista da turma e fica super feliz ao ver que ele e Sakura estão na mesma sala. Ele se impressiona com os outros nomes, mas na real não conhece ninguém pessoalmente. São só pessoas que ele admira. Sakura acha que não importa quem está na turma, mas Nirei lembra que eles vão passar um tempão com essa gente. De repente, Nirei congela ao ver um nome específico, e Sakura comenta que ele perdeu toda a energia. Nirei se recompõe e pede para Sakura tentar ser amigável com todo mundo na sala. Até o incentiva a sorrir. Sakura acha que ele está de brincadeira, mas Nirei explica que os membros da Bofuren se uniram para proteger a cidade. Sakura não é de lá, então a galera com certeza não vai gostar e vai perguntar por que ele veio para Furen. Nirei acha que será crucial mostrar que Sakura é inofensivo e não um inimigo de Furen. Sakura nem está ouvindo, está se aquecendo. Nirei se pergunta o porquê e fica chocado quando Sakura diz que está só se preparando para qualquer coisa. Nirei fica decepcionado por ele não ter escutado e avisa que, como um estranho, o menor mal-entendido pode virar a escola inteira contra ele. Sakura não se importa nem um pouco se todo mundo se virar contra ele e lembra Nirei que está ali para lutar e chegar ao topo. Sakura entra na sala e Nirei fica apavorado quando percebe que todos estão olhando fixamente para ele. A sala está cheia de alunos com cara de poucos amigos, mas Sakura não poderia querer coisa melhor. Um aluno sabe quem é Sakura, que imediatamente fica em guarda. Nirei se desculpa por ele e reconhece na hora o estudante do seu livro. Mas o garoto diz que é o Leonardo DiCaprio. Sakura cai na pegadinha de primeira, e Nirei nem imaginava que aquele cara com cara de poucos amigos podia ser tão brincalhão. Nirei sabe que o nome dele é So, e So diz que seu tapa-olho sela um espírito chinês antigo em seu olho direito. Sakura perde a paciência quando percebe que o garoto é só papo, mas So fica sério e se aproxima de Sakura. O momento fica tenso, e Nirei teme que pessoas de fora da cidade realmente sejam tratadas como aberrações. Sakura se prepara para a briga e Nirei está apavorado, achando que não haverá como parar. De repente, ele fica chocado quando So apenas dá um tapinha nas costas de Sakura e o elogia por ter sido a estrela da briga na rua principal no dia anterior. Os outros alunos se perguntam do que ele está falando, então So explica que antes de Hiragi chegar na briga, Sakura foi quem protegeu a cidade primeiro. Nirei nem sabia disso, e os outros alunos começam a se aglomerar em volta de Sakura. Havia boatos sobre um aluno desconhecido com o uniforme deles, e eles ficam felizes que essa pessoa fez um bom trabalho ajudando a cidade. Estão um pouco perto demais para o conforto, mas Nirei decide que isso é melhor do que eles se virarem contra Sakura. Está bem claro que não o verão como inimigo, então Nirei relaxa, já que a pessoa que ele temia antes também deve estar de boa com Sakura. A galera ainda se pergunta por que ele veio para Furen, então Sakura revela que veio pelo topo. Todos ficam surpresos, então Nirei tenta explicar que Sakura não está ali para derrubá-los e espancá-los. Sakura diz que na verdade está sim, mas seu novo amigo pede para ele deixar que ele resolva. De repente, uma mesa é arremessada e é um estudante aterrorizante. Sakura fica com um olhar animado, mas Nirei implora para ele não brigar com esse cara. Ele é o mais perigoso da turma e talvez até da escola inteira.
O nome dele é Kyotaro. Sakura declara que prefere lutar com cães raivosos como ele, então Kyotaro diz que vai esmagá-lo. Kyotaro lança um soco potente, mas Nirei fica chocado ao perceber que Sou o tirou do caminho instantaneamente. Sakura também desviou e elogia Kyotaro como o tipo que ele esperava ver em Furen. Kyotaro fica ainda mais irritado, mas era exatamente isso que Sakura esperava. Nirei está apavorado, mas Sou fica feliz em ver faíscas voando. Sou explica que o erro de Sakura foi dizer que seria o chefão na frente de Kyotaro. Sakura faz o possível para desviar dos ataques de Kyotaro, enquanto Sou explica que Kyotaro frequenta a Furen High School desde o ensino fundamental. Em reconhecimento à sua determinação, Kyotaro foi o único autorizado a se autodenominar Bofuren antes de começar oficialmente. Ele tem uma lealdade tão extrema ao chefão que ganhou o apelido de o fanático do chefão. Outro aluno implora para Sou parar a briga, pois tem certeza de que o novato terá a vida tirada por Kyotaro, mas todos ficam chocados quando Sakura desvia de outro ataque e acerta um contra-ataque. Sakura aponta que Kyotaro é um fã do chefão, o que significa que ele não consegue pensar por si mesmo. Provavelmente nem consegue fazer as próprias escolhas, então Sakura explica que um cara assim não tem chance de vencê-lo. Kyotaro, ensanguentado, fica furioso, e os dois partem para mais briga, mas são interrompidos por um anúncio. A pessoa do outro lado se atrapalha com o microfone, mas finalmente dá as boas-vindas a todos os alunos de Furen. Sakura fica irritado por ser interrompido e só quer voltar para a briga. No entanto, os outros alunos estão completamente focados no anúncio, e Sakura se pergunta quem é o cara que conseguiu prender a atenção deles. O cara se apresenta como o MA, e Sakura percebe que ele é o chefão de Furen, o mais forte de lá. Todos esperam ansiosos para ouvir o que ele tem a dizer, mas o MA diz que esqueceu. Ele decide apenas dizer a todos para lembrarem de aproveitar a juventude. Estão no ensino médio agora, então devem tentar criar muitas memórias. Ele sugere que todos vão à praia e tomem um raspadinha. Nirei não acredita no que esse brutamontes está dizendo, mas Kyotaro acha que ele está zombando do chefão. O Emi acredita que, com tantos alunos, haverá atrito, mas presume que não são arruaceiros que começariam uma briga no primeiro dia. Kyotaro tenta esconder o fato de que são arruaceiros brigando no primeiro dia, então limpa o sangue do rosto. O Emi então fica sério para uma única mensagem e diz a todos para defenderem a cidade. Receberam o nome Bofuren, então devem proteger as pessoas e tudo o que é importante. Essa é a única regra da escola, e todos os alunos aceitam. Sakura fica chocado que o cara nem está na sala, mas todos estão ansiosos para obedecer, e ele se pergunta o quão forte o Emiya é. Su quer que os dois lutadores apertem as mãos num grande gesto de compreensão juvenil, mas Sakura nem acha que a luta acabou. Nirei se pergunta por que Sakura está ficando tão vermelho, mas Sakura apenas o silencia. Su lembra Kyotaro que o Emiya não gostaria de saber que ele estava brigando com um colega, e diz a Sakura que mostrar respeito é importante se ele quer ser o chefão. Kyotaro surpreendentemente quer apertar as mãos, então Nirei implora para Sakura fazer logo. Sakura se prepara para isso, e lembra a si mesmo para apenas apertar. Sakura deve ter passado por sérias dificuldades, pois precisa se lembrar de não dar um tapa na mão de Kyotaro ou jogá-lo no chão. Sakura aperta a mão dele, mas pensa em como tocar as pessoas fora de uma briga é muito estranho. Só fica feliz em ver a juventude deles queimando forte, mas o aperto é tão forte que ambos se perguntam se o outro é, na verdade, um gorila. Os outros alunos comemoram e ficam impressionados que Sakura realmente conseguiu acertar um golpe em Kyotaro. Sakura se surpreende com a gentileza deles, mas percebe que tem sido assim o tempo todo desde que chegou a Furen. Sakura fica em silêncio, perdido em pensamentos, mas os outros alunos se perguntam se ele desmaiou. Sakura entra na brincadeira e diz que não desmaiaria tão fácil. Em sua mente, porém, ele pensa que não fazia ideia de que as pessoas podiam ser tão amigáveis. De repente, os alunos são mandados para fora e momentos depois, Sakura se surpreende que eles têm que pintar por cima de uns grafites. Sakura não faz ideia do porquê, mas Nirei se orgulha de fazer um bom trabalho e só elogia suas habilidades de pintura. Voltando um pouco antes da pintura, vemos o que aconteceu quando mandaram eles para fora. O aluno que exigiu explica que ele vai se meter em encrenca se forem lentos demais. Levaram quase 8 minutos para sair, então Hiragi diz que crianças de colo são mais rápidas que eles. Sakura conta a Nirei que viu Hiragi quando ele salvou Tachibana, mas Hiragi ouve e fica furioso. Sakura nunca deveria mencionar que Tachibana estava lá, e Hiragi explica que ele terá grandes problemas se descobrirem que Tachibana estava em perigo. Hiragi ameaça que algo ruim acontecerá se ele não ouvir, mas isso acaba sendo que ele vai começar a tossir sangue. Hiragi toma um remédio para o estômago e explica que não sabe o que trouxe Sakura para essa escola, mas ele escolheu um general durão para seguir. Nirei se pergunta como Hiragi era, então Sakura explica que ele é o tipo de esquisitão que se estressa tanto que tem dor de estômago e precisa tomar um Gaskun 10. Nirei anota tudo sobre Hiragi, explicando que faz isso porque Hiragi é um dos 4 reis da escola. O Emiya está no topo de Bofuren, e logo abaixo dele estão seus generais, os 4 reis. Cada um age como um capitão para os 3 anos de uma determinada turma. Hiragi divide os alunos em grupos com um segundo ou terceiro ano como capitão, explicando que eles vão patrulhar a cidade.
Hiragi é o capitão do grupo de Sakura, que também tem Nirei, Só e Kyotaro. Kyotaro e Sakura estão no mesmo grupo porque o Emiya disse a Hiragi para ficar de olho nos brigões arruaceiros. Os caras ficam surpresos que ele sabe da briga, então Sakura aponta que estava apenas se defendendo. Hiragi tem que separá-los para que possam continuar patrulhando. Sakura comenta que tudo o que estão fazendo é andar e se pergunta por que não estão batendo em alguns intrusos. No entanto, Hiragi aponta que isso seria ataque, não defesa. Andar por aí com os uniformes já é o suficiente para afastar as gangues menores, então é isso que estão fazendo. Sakura acha isso chato, mas Hiragi diz que só gostar de brigas também não o torna muito divertido. De repente, Hiragi cumpre seu dever ao ajudar um senhor numa escada. Então descobrimos que é por isso que os caras estavam pintando. Eles estão ajudando o velhinho a pintar por cima de grafites, pois isso também é trabalho da Bofuren. Quando terminam, recebem comida como agradecimento. Hiragi entende perfeitamente como Sakura só se importa em lutar, já que todos os outros caras da Bofuren sentiam o mesmo. No entanto, eles acabaram percebendo que ser útil para a cidade também é legal. Sakura pensa um pouco e dá uma mordida no lanche. Eles chegam a um túnel onde Sakura vê o símbolo de um cachorro bem feio. Nirei gostaria que ele fosse mais cuidadoso com as palavras e explica que estão na fronteira entre o território de Furen e o de outra equipe. Além desses trilhos de trem, eles têm suas próprias regras, e é como um país totalmente diferente. Seria muito perigoso causar qualquer problema lá. O símbolo da outra equipe é a cabeça de leão, e eles acreditam que a força é tudo. Isso deveria aterrorizar os de fora, mas é o tipo de lema que Sakura gosta. De repente, o grupo vê um estudante do ensino médio de Furen sendo perseguido por membros da cabeça de leão. Fica claro que o garoto não vai conseguir passar dos trilhos a tempo, então Hiragi apenas abaixa a cabeça, pois não há nada a fazer. No entanto, de repente, todos ficam chocados quando Sakura e Kyotaro atacam um membro da cabeça de leão. Nirei está apavorado com o que eles fizeram, já que não deveriam interferir no território da cabeça de leão. Sakura diz que o garoto é do time deles, então Sakura e Kyotaro apontam que isso significa que os membros da cabeça de leão interferiram primeiro. Sakura diz a Kyotaro para sair, pois ele pode resolver isso sozinho, mas ele não escuta. Os membros da cabeça de leão zombam do colega por ter sido nocauteado com um chute, mas Sakura pensa em como eles são cruéis, já que ele deveria ser do time deles. De repente, os cabeças de leão ficam apavorados quando alguém aparece depois de ver o que aconteceu. Hiragi não acredita que esse cara apareceu e revela que ele é o segundo em comando da cabeça de leão, chamado Togami. Togami se pergunta o que está acontecendo e cumprimenta Hiragi casualmente quando Hiragi explica que os caras estavam perseguindo um dos seus. Sakura fica irritado com a calma do cara, mas percebe que ele é pra valer quando ele saca que Sakura e Kyotaro nocautearam seu colega. O nocauteado se levanta furioso por quebrarem as regras e invadirem o território, mas Togami choca a todos ao quebrar uma garrafa na cabeça dele. Togami não se importa se foi no território deles ou não. Ele só se importa que esse garoto perdeu a luta. Togami soca o cara sem parar e explica que ele perder significa que é fraco. O time da cabeça de leão não gosta de membros fracos, então ele continua a espancá-lo, mas Hiragi o impede. Hiragi aponta que ele faz parte do time de Togami, mas Togami o corrige. Ele tira a jaqueta da cabeça de leão do cara e explica que o grupo deles não precisa dos fracos. Todos ficam chocados com esse cara impiedoso, mas Sakura apenas acha que ele é um babaca. Ele pensou que a cabeça de leão acreditava que a força era tudo, mas aponta que bater nos fracos não mostra força de verdade. Sakura se levanta na frente do cara, desapontado depois de pensar que tinha encontrado um grupo legal. Todos ficam chocados ao vê-lo enfrentar Togami, e os caras da cabeça de leão têm certeza de que Togami vai acabar com a vida dele por ter dito aquilo. Surpreendentemente, Togami está de boa com isso e mais curioso com o penteado estranho de Sakura. Togami também não gosta da rapidez com que Sakura fala, e fica sério para apontar que isso o irrita. Togami revela que tomou sua decisão e explica que vai espancar Sakura até a polpa quando for a hora certa. Ele afirma que memorizou o rosto de Sakura, e os caras da cabeça de leão vão embora. Nirei entra em pânico ao apontar que Sakura e Kyotaro podem ter acabado de começar uma guerra. Suou acalma e aponta que não quer que Nirei acabe como Hiragi. Hiragi está tão estressado que tem que engolir uns comprimidos de Gascun 10, e Nirei tenta lembrá-lo para não exceder a dose recomendada. Nirei queria que Sakura não tivesse provocado Togami, e aponta que ele poderia tê-los deixado ir depois do chute. Hiragi sabe melhor e explica que Togami é provavelmente o cara mais territorial da cabeça de leão. Ele não teria deixado passar, mas o que está feito, está feito. Hiragi então choca a todos ao reconhecer que deveria ter agido primeiro e se desculpa. Hiragi diz a um estudante do ensino médio chamado Sasaki para ir com eles para que possam se reportar ao EMA. Sakura percebe que o estômago de Hiragi está realmente lhe dando problemas agora, então Sakura se pergunta se ele tem tanto medo assim de se reportar ao EMA. O EMA parecia bem tranquilo durante o anúncio, então Sakura se pergunta que tipo de cara ele realmente é. Eles chegam ao telhado da escola e todos se maravilham com o quão incrível é. Hiragi se aproxima de Uemiya e Sakura se prepara para conhecer o chefão da escola. Todos os alunos ficam chocados, porém, quando Uemiya está apenas animado com suas plantas.
Ele quer fazer um churrasco com todo mundo no verão, e Sakura se pergunta se esse cara é mesmo o chefão. Hiragi explica que eles estão com um problema sério, e todos os garotos ficam chocados quando o Emiya revela que já sabe. Não é o que eles pensam, porém, pois o problema que o Emiya está falando é que não tem mudas suficientes para plantar. Hiragi tenta explicar que o problema é a cabeça de leão, mas o Emiya apenas se pergunta se ele quer que plantem algumas pimentas habanero. Os garotos percebem que claramente não estão na mesma sintonia, mas pelo menos descobriram a causa da dor de estômago de Hiragi. Sakura não acredita que esse cara é o chefão, mas Kyotaro exige que ele mostre respeito ao Emiya. O Emiya só agora percebe os outros caras, então mostra a todos suas plantas. Hiragi fica frustrado porque o Emiya nunca escuta, e Sakura aponta que todas as plantas parecem iguais. Isso, claro, irrita Kyotaro. E o Emiya diz para ele olhar mais de perto, pois todas as suas plantas são diferentes. Sakura percebe que o Emiya era assim também nos alto-falantes. Ele é meio bobo, mas sua voz foi o suficiente para prender a atenção de todos. Sakura não consegue ver isso agora, então se pergunta o que o Emiya tem que atrair as pessoas. Sasaki não aguenta mais, então decide apenas explicar o que aconteceu. Ele perseguiu um ladrão de loja e, antes que percebesse, estava no território da Cabeça de Leão. A Cabeça de Leão o perseguiu, mas ele foi salvo por Sakura e Kyotaro. Sasaki admira muito os dois, e apenas se empolgou. Ele se culpa por ter provocado um confronto com a Cabeça de Leão, então se desculpa. O Emiya de alguma forma sabe o nome dele, e todos ficam chocados quando o Emiya realmente o agradece. Ele explica que Sasaki estava protegendo as pessoas da cidade, então não tem nada a desculpar. Ele então promete que eles cuidarão do resto. O Emiya então volta a ser casual, rindo de como a Cabeça de Leão deve ter odiado ser chutada para fora. Hiragi está com muita dor de estômago enquanto também se desculpa, mas o Emiya aponta que ele não pode assumir a responsabilidade por tudo. Nirei concorda e aponta que Sakura foi quem exagerou de qualquer forma. O Emiya se pergunta se ele arrumou briga, mas Sakura explica que eles disseram que a força era tudo, mas na verdade eram bem babacas, já que batiam em alguém mais fraco. Todos assistem maravilhados enquanto Sakura não se conteve e explicou tudo sozinho. Sakura teme ser punido, mas fica chocado quando o Emiya concorda que a Cabeça de Leão tem agido de forma bem babaca ultimamente. Ele ouviu sobre o que Sakura fez na rua principal e, somado ao que ele fez hoje, o Emiya só pode agradecê-lo por proteger a família deles. Todos os caras ficam chocados quando o Emiya o chama de irmãozinho novo e confiável, mas Kyotaro claramente não gosta. Sakura finalmente percebe porque todos são atraídos por ele. É porque o Emiya o faz sentir seguro. Sakura não sabe como lidar com situações assim, então afasta a mão e se pergunta quem o fez seu irmãozão. Mas não é grande coisa, já que o Emiya vê todo mundo na cidade como família. De repente, Hiragi recebe uma ligação de um cara chamado Kadi, mas ele mal consegue falar e só diz as palavras Cabeça de Leão. Nesse instante, o líder da Cabeça de Leão chama a atenção deles. Ele arrasta Kadi e se apresenta como Choji. Ele chama o Emiya especificamente e insiste que eles briguem. Nirei fica louco, chocado que o líder deles veio. Sakura, por outro lado, pensa em como Togami era o segundo em comando e fica animado ao perceber que esse líder deve ser mais forte que ele. De repente, Sakura se assusta ao sentir um poder aterrorizante. Ele vê que o Emiya está se preparando, mas não faz ideia do que foi aquela sensação. Todos os caras vão pra fora, mas o Emiya diz a todos para ficarem pra trás. Sakura furioso diz que quer lutar, mas o Mamiya ficou sério e simplesmente declara que não vai se repetir. Sakura fica chocado e percebe que suas pernas não se movem mais. O Mamiya mudou completamente, e Sakura se pergunta se é mesmo o mesmo cara. O Mamiya diz a Choji que ele está segurando um de seus membros, e todos ficam chocados que Choji está apenas sorrindo na frente dele. O Mamiya pode ser aterrorizante, então eles se perguntam o quão louco Choji deve ser. Choji está animado para uma luta 1 contra 1. Ele aponta que eles começaram, então não podem recuar. O Mamiya reconhece que eles começaram a briga, mas aponta que Choji já fez o suficiente. Ele espancou vários de seus membros, então o Mamiya os considera kits. Choji dá uma olhada e Nirei se surpreende que o cara aceitou a resposta. O Mamiya manda Choji ir embora, mas todos ficam chocados quando ele ataca. O Mamiya parou o ataque facilmente e exclama que Choji está impaciente como sempre. Choji aponta que começou uma nova luta, então é a vez de o Mamiya revidar. O Mamiya se pergunta por que ele quer tanto lutar, mas todos não acreditam quando Choji declara que não é só sobre lutar. Ele quer especificamente derrubar o Mamiya. Choji explica que ficou muito entediado depois de virar o chefão da Lion's Head. O Mamiya é o chefão da Furin, mas parece estar sempre rindo e se divertindo. Choji não acha justo, então quer que a Furin seja dele. Nirei acha o garoto louco, mas o Mamiya parece saber de algo. Ele entende que isso deve ter sido difícil para Choji, mas Choji não tem ideia do que ele está falando. Nisso, Choji se surpreende quando seus outros membros chegam, e isso faz os caras da Bofurin se adiantarem. Togami chama Sakura de Reverso C, e ele o chama de Salsicha. O Mamiya tenta parar os caras, mas Sakura explica que, embora não interfira em um duelo, não pode ficar parado assistindo a uma invasão.
A resposta dele é surpreendente, mas Umamiya parece satisfeito. Choji queria que todos fossem embora para ter um contra um com Umamiya, mas Togami não acha que isso seja uma opção mais. Ele aponta para a escola e vemos que todos os alunos da Furin estão furiosos e prontos para a batalha. Nirei entra em pânico, pois as coisas podem piorar rápido, mas Umamiya diz para ninguém se mexer. Umamiya concorda em lutar com Choji um contra um, contanto que ele mande seus caras recuarem. Um deles insulta Umamiya por ter medo da batalha, mas Kyotaro o avisa para tomar cuidado com a boca. O cara continua provocando, mas outro aponta que Kyotaro era um dos caras da ponte, só zomba do jeito que ele fala, então Togami acalma todo mundo. Todos ficam surpresos quando ele sugere que guardem o duelo para outro dia, pois está escurecendo. A razão dele é bem maligna, porém, já que ele aponta que é difícil ver os rostos das pessoas sendo esmagados à noite. Ele se pergunta se o reverso concorda com ele, mas Sakura aponta que o rosto esmagado seria o dele. Choji percebe que os dois têm uma rixa, então sugere que todos se envolvam. Ele não recomenda uma briga generalizada, mas sim várias lutas um contra um. Togami concorda, então decidem que Umamiya enfrentará Choji, Sakura lutará contra Togami, Kyotaro enfrentará o loiro, e Sou lutará contra o Kid. Umamiya acha que o duelo dele com Choji deveria ser suficiente, mas Sakura e os outros concordam em lutar. Os três estão muito ansiosos, então Hiragi não consegue acreditar nos novatos deste ano. Nisso, outro membro da Lion's Head pede para lutar. Ele escolhe Hiragi como seu oponente, e Hiragi fica chocado, pois parece conhecer esse cara chamado Sako. O Hiragi, normalmente calmo, fica furioso e pede desculpas a Umamiya, pois decidiu entrar na briga. A luta está decidida, então eles concordam em colocar suas equipes em jogo. A luta será no dia seguinte, e Nirei entra em pânico. Sakura manda ele se acalmar, mas Nirei aponta que a culpa é toda dele. Tachibana o encoraja a comer algo, pois se estressar não vai mudar nada, mas Nirei não consegue se acalmar. Ele teme o que acontecerá se Umamiya perder, mas Kyotaro fica furioso só de pensar. Ainda assim, isso significa que a Lion's Head assumiria a Bofuri, e a Bofuri poderia até deixar de existir? Tachibana mais uma vez aponta que se estressar não vai adiantar nada, e lembra a Nirei que os caras da Bofuri não são tão fracos. Sakura gostaria de ir embora depois de devorar a comida, mas Nirei aponta que ele não comeu os vegetais. Mais importante ainda, Umamiya e Hiragi ainda não chegaram. Eles estão atrasados, mas Nirei explica que tiveram que acalmar todo mundo que estava sedento por sangue. Sakura se pergunta por que quiseram se encontrar neste café, e Sou explica que é uma espécie de tradição da Bofurin vir a este lugar antes de uma luta. Nisso, Umamiya chega e enche Tachibana de elogios. Ele até mostra as plantas dela, e Sou aponta que ele gosta bastante da Tachibana. Sakura se pergunta se ela é namorada dele, mas todos o chamam de idiota. Umamiya aponta que ela é sua irmãzinha, mas ela explica que não é bem isso. Acontece que eles foram criados na mesma situação e Umamiya simplesmente começou a chamá-la de irmã por conta própria. Tachibana fica aliviada quando Sakura não pensa muito nisso, mas Sakura se surpreende ao saber que ela tem apenas 16 anos, a mesma idade que ele. Ele aponta que ela é muito madura, então pensou que ela tinha uns 20 e poucos anos. Kyotaro percebe que Umamiya não gosta dessa conversa, então ele a encerra. Umamiya então aterroriza Sakura simplesmente concordando que Tachibana é muito madura. Hiragi então explica que Umamiya protege Tachibana como um louco, e coisas terríveis aconteceriam se ele descobrisse que ela estava em apuros. Hiragi não está comendo, então explica que está apenas pensando na Lion's Head. Sakura se pergunta se eles costumavam ser diferentes, então Hiragi explica que eles acreditam apenas na força. Eles costumavam se importar apenas com lutadores fortes, sempre tiveram muitos esquentadinhos, mas nunca teriam perseguido um estudante do ensino fundamental. A Bofurin já teve um grande confronto com eles. Foi uma briga enorme, mas Hiragi lembra que foi estranhamente satisfatório. Desde que Choji assumiu, boatos ruins começaram a se espalhar. Ele ouviu que Choji tem arrumado briga em todo lugar. Choji e Togami costumavam ser símbolos de força que se importavam profundamente com sua equipe, então Hiragi lamenta como algo os mudou. Umamiya suspeita que a culpa é de alguém chamado Tomiyama. Umamiya explica que provavelmente descobrirão mais amanhã, mas Sakura aponta que eles estarão lutando amanhã. Ele não acha que haverá muita conversa, mas Umamiya explica que lutas são conversas. Socos são uma linguagem que às vezes funciona melhor que palavras. No entanto, isso pode ser verdade apenas para caras como eles. A noite chega ao fim, então Sasaki agradece a todos por salvá-lo e espera que vençam a luta. Todos aceitam o pedido de desculpas, mas Sakura aponta que não está lutando por ele. Tachibana o chama de bobo e diz para ele falar algo legal, tipo, deixa comigo. Isso lembra Sakura que foi exatamente o que Umamiya disse, então ele também diz. No dia seguinte, os caras da Bofurin chegam ao túnel e entram no território da Lion's Head. Sakura pensa que é a primeira vez que luta por outra pessoa. Ele não sabe por quê, mas, por algum motivo, se sente mais invencível do que nunca. Choji os recebe em seu território, e Umamiya declara que estão prontos. Choji os leva animadamente para algum lugar, então os caras da Bofurin o seguem. No caminho, Sakura percebe que o lugar inteiro está cheio de bares.
Nirei explica que é conhecido por ficar bem animado à noite, mas também muito perigoso. Sakura só agora se pergunta o que Nirei está fazendo ali, e aponta que ele não está em uma luta 1 contra 1. Nirei declara que está ali porque é um membro da Bofurin. Mesmo que não possa proteger os outros como eles, ele gostaria de pelo menos conseguir se proteger. Nirei pediu para ter permissão para aprender observando. Sakura, irritado, diz para ele fazer o que quiser, mas Sou percebe que Sakura ficou lisonjeado. Hiraji fica chateado com eles e queria que agissem pelo menos um pouco nervosos com a luta. Uma Miao lembra de relaxar um pouco e aponta que os novos alunos são muito promissores. Choji os leva mais fundo na área e Togami os recebe formalmente em Orion, o covil secreto da Lion's Head. Nirei consulta seu livrinho de informações e explica aos outros que o covil da Lion's Head é um cinema chamado Orion que faliu. Hoje em dia, eles o chamam de Ori, que significa jaula. Todos entram no cinema, onde um monte de membros da Lion's Head aplaudem enquanto é anunciado que os lutadores estão prestes a entrar na arena. A multidão é muito barulhenta e indisciplinada, então Nirei está apavorado. Só entende o apelido agora, porque isso é realmente uma jaula de feras selvagens. Nirei começa a se perguntar se eles voltarão para casa ou se voltarão vivos. Sakura percebe isso e lembra a Nirei que ele está ali para estudar. Ele instrui Nirei a manter os olhos para frente e o Nirei, agora focado, faz exatamente isso. Choji anuncia que é hora de começar e uma Mia aponta que ele realmente transformou tudo isso em um espetáculo. Uma Mia diz aos seus caras que, embora isso tenha virado um grande evento, a única luta que realmente importa é a dele, 1 contra 1 com Choji. As vitórias ou derrotas deles não contarão, então devem se sentir à vontade quando subirem ao palco. Sakura recusa essa afirmação e declara que, contando ou não, ele não pretende perder. Os outros concordam, e uma Mia fica animado com o quão confiáveis eles são. Choji quer que a luta dele contra uma Mia seja a primeira, mas não tem como eles deixarem o capitão começar a batalha. O loiro quer ir primeiro, pois aponta que Kyotaro tem lançado olhares de ódio pra ele o tempo todo. Todos concordam, então eles vão pro palco. Sakura lembra que Kyotaro que eles ainda têm uma conta a acertar. No entanto, se ele perder para perdedores patéticos como esses caras, Sakura não vai querer lutar com ele nunca mais. Kyotaro, como sempre, não diz nada e apenas vai para o palco. O nome do loiro é Arima, então Nirei o encontra em seu livrinho. Arima é conhecido por ser um pegador pesado, pois quebrou várias costelas com apenas um soco. Sou diz pra ele não se preocupar, já que Kyotaro é praticamente igual. Uma Mia os choca, porém, quando diz que eles nem estão na mesma liga. No palco, Arima está irritado com o olhar de Kyotaro. Ele usa um truque sujo para distrair Kyotaro, fingindo que algo ruim aconteceu com o Mamiya. Arima usa a vantagem para acertar um soco e chama Kyotaro de idiota por desviar o olhar durante uma luta. Sakura percebe que não há nada com que se preocupar, porém. Kyotaro está apenas acumulando sua raiva, e ele destrói Arima completamente. Ele chama Arima de idiota e o lembra de ser mais respeitoso ao dizer o nome de uma Mia. Arima está completamente inconsciente, mas Sakura está apenas decepcionado com o quão fraco ele era. Os caras da Lion's Head não conseguem acreditar que ele foi nocauteado tão facilmente, e se perguntam quem é esse novato da Bofurin. Nirei aponta que Kyotaro precisou de apenas um soco, e os caras da Lion's Head ficam preocupados. Choji, por outro lado, está apenas divertido com o quão durão Kyotaro é. Os caras da Bofurin olham pra eles e veem o quão focado Togami está. Choji agora quer lutar contra Kyotaro, então Togami tem que dizer pra ele esperar a vez. Nirei fica chocado com a reação deles. Não só não se importam com o cara que perdeu, como estão elogiando o oponente. Nirei está mais certo do que nunca de que há algo definitivamente errado com esses dois caras. Uma Mia aponta que Kyotaro sempre foi muito durão, então não é surpresa que ele não tenha sido afetado por um soco no rosto. Nirei ainda estava chocado, mas Sakura não, porque ele já lutou contra Kyotaro. Os outros ficam felizes em ver que isso significa que Sakura finalmente aceita a força de Kyotaro, mas Sakura está muito envergonhado para admitir. Enquanto eles discutem, uma Mia olha para os líderes da Lion's Head. Choji se pergunta como Togami venceria Kyotaro se tivesse que lutar com ele. Uma Mia observa de perto, pois Togami está tão focado que nem responde a Shuji. A seriedade dele deixa Choji animado para mais lutas, então ele instrui alguns de seus caras a limparem o palco. Os caras se cansam de arrastar Arima, então decidem jogá-lo do palco no chão. Eles zombam de Arima por ser tão fraco e chutam seu corpo inconsciente, o que faz Nirei apontar o quão horríveis eles são. Nirei então fica horrorizado quando Sakura diz aos dois caras para nem falarem perto dele. Ele nunca mais quer ouvi-los falar sobre como são devotos do poder, e o envergonha só de ouvir fracotes como eles falarem. Sou se junta e aponta que crianças como ele só vão entender quando forem derrotados. Os caras ficam furiosos e se perguntam se estão procurando briga. A raiva deles se transforma em terror, porém quando Choji, muito sério, diz para eles recuarem já que não são seus oponentes. Sakura quer lutar em seguida, mas Sou declara que é a vez dele lutar contra o garoto quieto. Sou aponta que seu oponente parece muito estressado, então eles deveriam se exercitar um pouco. O nome do garoto é Kanuma, e todos os caras da Lion's Head o aplaudem. Enquanto Sou se prepara para lutar, ele explica que achava Sakura estúpido por querer o primeiro lugar.
Sakura fica furioso, mas Sou explica que estava errado. Ele achava que as palavras de Sakura eram vazias e sem sentido, mas agora sabe que ele realmente tem coragem. Sou acha isso incrível e fará o seu melhor para conseguir acompanhar Sakura. Sakura nunca sabe o que dizer nessas situações, então apenas manda Sou se apressar e subir no palco. Nirei procura informações sobre Kanuma em seu livro, mas Sakura está mais interessado em saber sobre Sou. Nirei explica que Sou era famoso por ser forte no ensino fundamental. Sakura percebe isso só de olhar para ele, mas infelizmente Nirei não tem mais informações. Hiragi explica que também ouviu falar bastante de Sou, mas não tem detalhes sobre ele. O mesmo vale para Umamiya, mas ele percebeu desde o momento em que se conheceram que Sul é um cavalheiro gentil. No palco, Kanuma está furioso depois de ver Arima ser nocauteado. Sou aponta que isso é diferente dos caras da Lion's Head, já que eles tratam seus próprios membros tão mal. Kanuma revela que conhece Arima a vida toda, e eles sempre se apoiaram. Sou aponta que ele só reclama quando é vítima. Isso é comportamento de criança impaciente. Sou zomba dele, falando como se ele fosse um garotinho, e Sakura pensa que o olhar no rosto de Sou não é o de um cavalheiro. A zombaria de Sou faz Kanuma atacar, mas todos ficam chocados quando Sou o evita facilmente. Todos então observam enquanto Sou continua a zombar dele, recomendando que ambos tentem agir como adultos agora. Kanuma fica horrorizado, pois não consegue entender como Sou ficou atrás dele tão rapidamente. Ele decide atacar mais rápido, mas isso só o faz ser jogado no chão. Novas tentativas de acertar um ataque falham, e Kanuma fica ainda mais frustrado quando Sou continua a insultá-lo. Sou continua brincando com esse cara, e Nirei fica impressionado, já que ele está fazendo parecer que seu oponente está tropeçando sozinho. A plateia fica irritada com Kanuma e diz pra ele parar de se deixar ser feito de bobo. Kanuma pensa que eles não têm ideia do que é ter tudo o que você tenta tão facilmente rebatido, e ele queria que eles tivessem que tentar lutar contra Sou. Umamiya percebe que Sou não é um cavalheiro comum, e Sakura aponta que ele não tem nenhum pingo de bondade. Ele é, na verdade, bem impiedoso, pois está atormentando um oponente inferior e fazendo dele um bobo. Kanuma está sendo destruído, e Sou deixa claro o quão grande é a diferença em suas habilidades. Isso faria Sakura querer se acabar se ele fosse Kanuma, mas claro, ele nunca terminaria assim. Hiragi fica surpreso ao ver que Sou queria provar um ponto nesta luta, e Umamiya assume que é porque ele foi afetado por outra pessoa. Nirei percebe isso também, e pensa em como Sou queria acompanhar Sakura. Ver Sou lutar chamou a atenção de Sakura, então ele se pergunta como pode fazer Sou lutar a sério com ele. A luta continua, mas fica ainda mais aparente que Sou está brincando com Kanuma. Sou mal precisa se mover para desviar de todos os ataques, e ele derruba Kanuma mais uma vez. A multidão se virou contra Kanuma, e ele fica horrorizado ao ver que Choji adormeceu assistindo a sua luta. O que é ainda pior é que Togami claramente não está impressionado e ele se lembra do que aconteceu com o fracote debaixo da ponte. Kanuma começa a entrar em pânico e seu coração começa a disparar. Sou vê isso melhor do que ninguém e explica que Kanuma está finalmente descobrindo a resposta para o que é preciso para ser um adulto. Kanuma perde completamente a cabeça, então ele parte para um ataque, mas Sou o para. Kanuma então fica chocado quando Sou revela que já sabe o que está acontecendo em sua cabeça. Ele assume que Kanuma está imaginando se tornando a pessoa que costumava ridicularizar. Isso é bom para ele, já que a resposta para o que ele precisa para se tornar um adulto é a imaginação. Kanuma está completamente apavorado, mas Sou calmamente aponta que ele pode agora passar para o próximo passo. Sou continua impiedosamente com sua lição, explicando que Kanuma precisa de mais uma coisa para fazer sua imaginação se tornar realidade. Sou prepara um ataque, então Kanuma implora para ele parar. Nisso, Togami pede para o tapa-olho parar a luta. Kanuma não consegue entender por quê, então Togami apenas diz a Kanuma que ele já os humilhou o suficiente. Togami se corrige, porém, pois Kanuma não pode mais humilhá-los porque ele não faz mais parte da Lion's Head. Este é o pior pesadelo de Kanuma, e sua imaginação acaba de se tornar realidade. A lição final de Sou é que se tornar um adulto significa ser capaz de ter empatia. Para isso, uma pessoa precisa de imaginação e experiência. Sou está feliz por Kanuma, porém, já que pelo menos ele conseguiu aprender algo. A plateia está em total silêncio, pois não conseguem acreditar que Kanuma foi completamente feito de bobo. Nenhum dos caras da Lion's Head sabe quem é Sou, então eles percebem que ele deve ser um novato. Isso é extremamente preocupante, e os faz perceber que a Bofurin é realmente um problema sério. Sou é muito humilde sobre sua vitória, mas Nirei quer saber se ele usou Kung Fu. Ele fica chocado ao saber que Sou nem sabe qual é sua técnica de luta, já que seu mestre simplesmente a inventou. Nirei anota diligentemente e Sou pede desculpas por seu comportamento contra Kanuma. Sou diz que Sakura o motivou, mas Sakura não se importa e só quer ter certeza de que Sou vai com tudo quando eles lutarem. Nirei não consegue acreditar como Sakura quer lutar com todo mundo, e Sou diz que não gostaria de lutar com Sakura, já que ele parece um incômodo. Os dois discutem, mas Umamiya fica feliz em ver que todos estão tão animados. Sou continua provocando Sakura, mas Umamiya percebe que eles formarão uma ótima equipe. Nisso eles veem Kanuma arrastando o corpo de Arima. Kanuma ainda está traumatizado com o que acabou de acontecer, e ele diz a Arima que tudo acabou.
Claro, Choji agora quer lutar contra o Tapa-Olho, e Sakura declara que finalmente é a vez dele. Infelizmente para ele, Saku aponta para Hiragi, e Hiragi pede desculpas a Sakura, pois eles devem ir primeiro. Sakura fica furioso e aponta que os outros dois novatos acabaram de lutar, então não faz sentido guardá-lo para depois. Hiragi explica que o oponente de Sakura é Togami, mas ele parece não querer entrar na briga ainda. Togami é o segundo em comando deles, então Hiragi aponta que faria mais sentido se ele lutasse com ele. Sakura fica chateado, achando que Hiragi não acredita na vitória dele, mas se choca quando Hiragi diz que confia nele. Sakura não sabe lidar com a situação e só declara que não precisa da confiança de Hiragi. Ele vai vencer de qualquer jeito. Hiragi não fala muito de si, mas ele e Sakura parecem se conhecer. Choji torce por Sakura, mas Togami só se surpreende que Saku insistiu numa luta 1 contra 1. Não é do feitio dele, então Togami se pergunta se algo rolou entre ele e Hiragi. Togami nunca sabe o que Saku pensa, mas Choji está mais animado que tudo. Não é todo dia que se vê um dos 4 reis de Bofuran contra Saka. Hiragi tenta alcançar Saka, mas Saka não diz uma palavra. Hiragi então só se desculpa, afirmando que vai vencer a luta. Choji exige que parem de papo e lutem, e é exatamente isso que eles fazem. Saku mostra sua velocidade insana, surpreendendo a todos, e declara que está cansado de Hiragi o subestimar. Seu eu antigo já era, e ele vai forçar Hiragi a aprender isso. Os dois então batalham mais um pouco, e Hiragi mal consegue evitar um chute devastador. Choji torce por Saku e Nirei está apavorado, pois Saku está colocando muita pressão em Hiragi. Togami está impressionado com o desempenho de Saku, mas Choji diz que é de se esperar, já que Saku era um dos 5 melhores. Togami explica que Saku esteve em mais brigas que qualquer um, e entrou para Lion's Head por pura desesperança. Choji está mais surpreso com o tanto que Saku falou. Ele geralmente só diz sim ou não, e mais uma palavra se tiverem sorte. Ele falar mais agora significa que deve estar furioso com Hiragi. Saku então desvia de vários ataques de Hiragi, apontando todas as suas fraquezas. Saku está decepcionado que Hiragi não melhorou nada, e Hiragi aponta que Saku ficou bem mais falante. Hiragi diz que ele era tão quieto que nem precisava ensiná-lo a não falar na luta, senão mordia a língua. Só de mencionar o passado, Saku fica furioso e parte para outro ataque. Hiragi se choca que Saku ficou mais rápido e é jogado para trás. Saku está decepcionado ao ver que Hiragi não só não melhorou, como ficou mais fraco, e isso porque anda com um bando de molengas. Sakura fica furioso, mas não com Saku. Saku se surpreende ao vê-lo falando com Hiragi. Sakura aponta que estão sendo zombados por causa dele, e a única parte fraca de Hiragi deveria ser a barriga. Nirei precisa segurá-lo para não atacar Hiragi, e aponta que Sakura está começando a se importar mais com os amigos. Sakura, envergonhado, diz que está só com raiva, então Umamiya acalma a todos. Umamiya diz a Saku que Hiragi é um dos 4 reis deles e líder do time chamado Timon-Ten. Ele explica confiante que Timon-Ten tem outro nome, mas Saku não faz ideia do que ele quer dizer. Nisso, todos se chocam quando Hiragi se levanta e declara que não levava um chute assim há tempos. Saku então mal desvia de um soco incrivelmente potente, e Hiragi reconhece que Saku é outro cara agora. Umamiya então revela que Timon-Ten também é conhecido como Bishamon-Ten, o deus da guerra que controla o campo de batalha. Hiragi está chateado por ser repreendido por um calouro e precisa de um remédio. Mas nem tudo é ruim, a luta está começando a ficar divertida. Um flashback mostra uns valentões chateados com Saku por ser tão metido. Saku nega, mas os valentões o espancam mesmo assim. Por sorte, um jovem Hiragi apareceu para perguntar o que faziam. De volta ao presente, os dois lutam de forma mais equilibrada agora. Os caras da Lion's Head assistem maravilhados, pois não é todo dia que se vê um 1 contra 1 assim. Tanto os veteranos quanto os calouros estão impressionados, pois não faziam ideia de que Hiragi era tão forte. Sakura queria que ele tivesse mostrado sua força desde o início, mas Saku acha que ele se inspirou nas palavras de Sakura. Choji está muito surpreso com a habilidade de luta de Sakura, mas Togami percebe que Hiragi tem a vantagem. Isso fica ainda mais evidente conforme a luta avança, mas Sakura se recusa a acreditar que o Hiragi atual é mais forte que ele. Isso não faz sentido para ele, já que Hiragi leva uma vida boa e anda com uma galera amigável. Voltando ao passado, Hiragi espancou todos os valentões. Saku não entendeu por que Hiragi o ajudou, então Hiragi só explicou que bullying é feio. Ele disse a Saka que os valentões continuariam pegando no pé dele se ficasse quieto, então precisava começar a revidar, nem que fosse um pouquinho. Saka estava sem esperança, então implorou para Hiragi ensiná-lo a lutar. Enquanto Hiragi o ajudava, Saka começou a admirar sua força. Hiragi nunca formou um grupo próprio, mas as pessoas naturalmente gravitavam em torno dele. Saku o admirava, então ficou animado por Hiragi quando ele se formou e estava prestes a entrar na Frieren High. Saku tinha certeza de que Hiragi alcançaria o topo, e jurou ajudá-lo de todas as formas. No entanto, Saku ficou horrorizado quando Hiragi disse que seria melhor se ele não o seguisse mais. Hiragi explicou que decidiu apoiar um cara chamado Umemiya, então não conseguiria o topo sozinho. As coisas não seriam como Saku pensava, então ele disse a Saku para encontrar um novo objetivo.
Saku ficou arrasado e descontou a raiva lutando. Foi quando Togami e Shoji o encontraram, impressionados com sua força. Saku só queria saber se tinham membros fortes, e eles garantiram que sim. Togami explicou que a filosofia da Lion's Head é devoção ao poder. Os fortes são reconhecidos, e quanto mais forte você for, mais alto chegará. Saku não ligou para o discurso e declarou que só queria lutar com caras fortes. Ele estava determinado a ficar mais forte para derrotar Hiragi e fazê-lo se arrepender da decisão. De volta ao presente, Saku se recusa a perder. Ao contrário de Hiragi, ele não fez amizade com ninguém, e se dedicou a ficar mais forte. Saku parte para o ataque, mas Hiragi consegue prever seus movimentos. Isso só deixa Saku mais furioso, pois ele aponta que Hiragi decidiu se submeter a outra pessoa. Ele declara que nunca pode perder para alguém assim, mas Hiragi para seu soco. Hiragi se desculpa por não atender as expectativas de Saku e acerta um soco potente. Saku fica emotivo e pensa que não atender as expectativas nunca foi o problema. Ele nem acha que Hiragi precise se desculpar por algo. Saku sabia que Hiragi só estava cuidando dele, mas o que doeu foi quando Hiragi disse para Saku parar de segui-lo. O último soco de Hiragi acaba sendo o que encerra a batalha, com Saku desmaiando. Outro flashback mostra Saku prometendo seguir Hiragi para sempre, antes de pararem de ser amigos. Ele já tinha se decidido, pois tinha certeza de que Hiragi alcançaria o topo. Ele prometeu seguir Hiragi enquanto ele estivesse no topo e mesmo depois. De volta ao presente, todos os caras da Lion's Head estão chocados ao ver que Saku perdeu e agora estão na mira de um dos 4 reis de Bofuren. Quanto aos caras de Bofuren, estão todos muito orgulhosos do seu garoto. Choji também quer lutar com Hiragi agora, mas Togami só manda alguém tirar Saku do palco. Os caras da Lion's Head hesitam, então Hiragi faz isso sozinho. Togami diz que ele não precisava tratar Saku com tanta delicadeza, mas Hiragi o impede de agarrar Saku. Hiragi afirma que deve esperar até depois do seu 1 contra 1 para lidar com Saku, e sua raiva é visível ao agarrar Togami com força. Hiragi aponta que ele deveria esperar, já que não sabem o que vai acontecer. Togami fica confuso. Então Hiragi explica que lidar com as coisas do jeito deles não os tornará mais fortes. Hiragi diz calmamente que está só falando sozinho, mas Togami aponta que ele está falando muito para alguém que não está falando com ninguém. Veteranos e calouros elogiam Hiragi pelo bom trabalho e o Mamiya diz que ficou muito impressionado com seu chute giratório. Hiragi tem certeza de que o Mamiya vai querer saber do seu passado, mas se choca quando o Mamiya diz que só quer ouvir quando Hiragi estiver pronto para contar. Essa será a história que ele quer ouvir. Então Hiragi fica aliviado com isso. Então vemos Togami se desligar, mergulhando no passado. Choji o traz de volta à realidade e lembra que é a vez dele. Togami diz a Sakura para se preparar e todos aplaudem enquanto Sakura declara que já está pronto. Os aplausos ficam violentos e Saku aponta que estão torcendo muito mais forte que antes. Todos desejam sorte a Sakura à sua maneira, e o Mamiya diz para eles terem uma boa e longa conversa. Sakura lembra que uma luta é como uma conversa, mas nem tem certeza do que isso significa. Nada disso importa, porém, pois Sakura se lembra que disse ao garoto para deixar tudo com ele. Sakura gostaria de apressar e acabar logo com a luta, mas Togami prefere ir com calma e aproveitar. Os dois lutadores então se preparam e a multidão enlouquece de antecipação. Sakura tenta começar com um soco, mas Togami o derruba instantaneamente. Togami quase acerta um soco aterrorizante, mas Sakura consegue escapar. A multidão vibra ainda mais e Sakura precisa se recompor do choque do que acabou de acontecer. Hiragi pensa em como Sakura mostrou ser um ótimo lutador nos últimos dias. No entanto, Togami é quem mantém todos os malucos da Lion's Head na linha. Ele só consegue fazer isso porque é muito forte. Sakura aponta que Togami está indo bem rápido para alguém que quer ir com calma, mas Togami nem considera isso um ritmo acelerado. Togami decide que manterá essa velocidade até Sakura conseguir acompanhar, e Sakura está mais do que disposto a entrar na brincadeira. Os dois continuam a lutar e todos se maravilham com a velocidade incrível de Togami. Mirei se pergunta se tudo o que Sakura consegue fazer é desviar, e o Mamiya explica que Togami e Shoji sempre se destacaram entre os caras da Lion's Head. Isso significa que Togami está em outro nível comparado aos outros, e ele tem certeza de que Sakura sente isso melhor que ninguém agora. Nisso, Nirei comemora quando Sakura consegue acertar um ataque, e Togami fica impressionado que ele já está alcançando. Sakura ainda não é rápido o suficiente, pois Togami o derruba e quase esmaga seu crânio. Togami lembra como Sakura o chamou de sem graça no túnel e explica que isso o irritou de verdade. Nisso, Sakura consegue dar uma rasteira em Togami, mas Togami o faz pagar esmagando seu rosto no chão. A multidão explode em aplausos, mas Nirei está horrorizado, Togami está bem decepcionado ao ver Sakura nocauteado tão cedo, então diz que ele é muito mais sem graça do que ele. Sakura age com arrogância, mas Togami explica que só quem tem poder pode agir assim. Togami presume que Sakura age como durão por estar num grupo forte, mas quando está sozinho não tem voz. Sakura fica furioso ao ouvir isso, então tenta atacar Togami. Togami aponta que ele ainda está falando, mas Sakura se liberta e continua atacando. Sakura concorda que a liberdade é dada apenas a quem tem poder. Sem poder, a pessoa não consegue ser quem realmente é.
Enquanto Sakura faz sua declaração, todos se chocam ao ver que ele acerta um chute. Togami parece pensar em Sakura como uma das pessoas que Sakura mais odeia, então Sakura decide que não pode perder para ele de jeito nenhum. Sakura assume a liderança na luta agora, e a multidão silencia após ver a mudança repentina de Sakura. Nirei sempre soube que Sakura era forte, mas nem ele esperava por isso. Sakura está furioso, e lembra Togami que perder para ele significaria que Togami estava errado sobre tudo. A devoção à força da Lion's Head não significaria nada. A saraivada de ataques de Sakura termina com um chute incrivelmente potente no rosto de Togami, chocando a todos. Togami o lembra para não se gabar e acerta um chute devastador que manda Sakura pelos ares. Togami explica que a devoção deles ao poder é muito séria. Todos aplaudem enquanto ele declara que todos os caras da Lion's Head sempre se esforçam para melhorar. Togami pisa na cabeça de Sakura e declara que os caras da Lion's Head são muito mais poderosos que os super-heróis de Araki, como os de Bofuren. Todos aplaudem, certos de que Sakura não vai conseguir se levantar, mas Saku sabe que a luta não acabou. Sakura, de alguma forma, ainda está consciente e declara que o que os caras da Lion's Head fazem não é devoção ao poder. Ele declara que deveriam mudar o nome para Clube dos Valentões. Isso combina mais, porque eles gostam de bater em quem já está no chão. Eles até perseguem crianças do ensino fundamental para espancá-las. Sakura se recusa a perder para caras assim, mas Togami já ouviu o suficiente e pisa na cabeça dele de novo. Nirei não consegue assistir, mas se choca quando a multidão silencia ao ver que Togami não pisou na cabeça de Sakura desta vez. Togami não faz ideia do que Sakura está falando, então se afasta da luta por um momento. Ele pensou que Furen estava no território dele sem motivo, então exige que Kanuma e Arima contem o que aconteceu. Eles admitem que estavam incomodando o garoto do ensino fundamental e tentam culpar outra pessoa, mas Togami já ouviu o suficiente. Ele os espanca sem piedade e todos só assistem chocados. Togami tira os casacos da Lion's Head de seus corpos sem vida, e Choji só diz pra eles se apressarem e voltarem pra luta. Togami se desculpa por fazer Sakura esperar e declara que é hora de continuar. Um flashback nos leva a um festival. Um Togami mais jovem está cercado por um monte de caras da Lion's Head, mas ele os derrota. Ele se prepara para lutar com mais deles, mas Choji aparece, impressionado por ele ter conseguido derrotar todos sozinho. Choji percebe que ele é muito forte, então pede para Togami se juntar a eles. Togami fica bem confuso. Então Choji explica que ele mesmo acabou de entrar, mas garantiu que Togami gostaria de fazer parte da Lion's Head. Togami hesitou, mas Choji insistiu. O tempo passou, e eles se tornaram muito próximos. Um dia, Choji perguntou a Togami se ele sabia o que significava devoção ao poder. É um juramento que você faz para ser quem você é, sem ceder a ninguém, e o poder é algo que você usa para ser livre. Boatos começaram a se espalhar sobre a força da dupla Togami e Choji. Os dois chegavam a ir sozinhos em territórios de outros grupos e saíam vitoriosos. Um dia, voltaram de uma dessas brigas, e os outros membros não conseguiam acreditar que eles lutaram tanto só para se vingar por um dos seus. Choji não achou que fosse grande coisa, pois estava apenas tentando se tornar o cara mais livre de todos. Ninguém fazia ideia do que ele estava dizendo, então Togami explicou que lhes ensinaram que o poder é um meio para ser livre. Isso significa que o cara mais forte também é o mais livre. Choji estava numa corrida com Togami para ver quem seria o mais livre, então ele incentivou os outros a se juntarem a eles. Togami agora pensa em como Choji era forte e parecia se divertir mais que qualquer um. Choji era como o sol que encarnava o conceito da devoção deles. Togami, na verdade, não tinha a intenção de criar Choji. Ele só era ruim em socializar, mas quando estava com Choji, conseguia entrar no círculo social. Era divertido e ele se sentia livre. Togami pensou que o time seria ainda melhor se Choji virasse o líder, mas percebe agora que estava errado. Um dia, depois que Choji se tornou líder da Lion's Head, ele pensou em como o líder é o mais forte e livre. Togami concordou com esse pensamento, mas Choji parecia perturbado, pois havia percebido que não era divertido de jeito nenhum. Choji decidiu que, para consertar isso, todos na Lion's Head teriam que ser tão fortes quanto ele. Togami ficou feliz em ouvir isso e presumiu que Choji queria treinar a todos. Nisso, uns caras do grupo chegaram com um membro que apanhou dos meninos de Zinco. Togami estava pronto para se vingar com Choji, mas ficou horrorizado quando Choji atacou o membro que já estava machucado. Choji ficou decepcionado que o cara voltou direto depois de ser derrotado e explicou que ele não ficaria mais forte assim. Isso significava que ele nunca poderia ser livre, e isso não teria graça nenhuma. Foi quando Choji declarou que caras fracos não são bem-vindos na Lion's Head. Choji buscou a concordância de Togami, mas Togami ainda estava em choque. Ele tinha certeza de que isso não tornaria ninguém mais forte, mas Choji o lembrou que ele era o líder. Ele era o mais forte e o mais livre, então ele tomava as decisões. Choji então disse a Togami que, se ele não entendesse, era para ele simplesmente ir embora. Togami ficou horrorizado com o que ouvia, mas concordou em fazer o que Choji disse. Ele concordou em contar a todos sobre as visões de Choji e até concordou em aplicar a punição a quem se opusesse a eles. Foi nesse dia que Togami decidiu que se cobriria de lama porque Choji é o sol, e o sol deve ser amado por todos. Mesmo que isso signifique cegar a todos com poder para se tornar livre, Togami jurou manter essa versão da Lion's Head até o dia em que o sol se mostre novamente.
De volta ao presente, os caras continuam a lutar, mas todos se assustam quando Sakura parece ter assumido uma liderança dominante. Sakura fica irritado e se recusa a acreditar que Togami está falando sério. Ele aponta que Togami nem parece querer acertar um soco ou desviar dos seus chutes. Sakura se pergunta o que ele está tentando fazer e Togami só consegue se perguntar a mesma coisa. Obrigado por assistir ao meu resumo, não se esqueça de se inscrever para mais.